Senhor, por favor, salve meu irmãozinho! Luana gritou enquanto empurrava as portas de vidro da Clínica Vida Plena em São Paulo. A água escorria pelo seu rosto e a roupa encharcada grudava no corpo. Em seus braços, Gabriel tremia com febre alta, os lábios roxos lutando para respirar. A recepcionista levantou os olhos com desgosto. Tem convênio médico? Documentos? Não tenho nada, mas meu irmão precisa de ajuda agora. Luana se aproximou do balcão, deixando poças de água suja no piso reluzente. Sem documentos não podemos atender vocês. Vão para o posto de saúde. Está muito longe, ele vai morrer. A mulher atrás da mesa fez uma careta e continuou digitando no computador, ignorando-a completamente. Outras pessoas na sala de espera olhavam para Luana com nojo, como se ela fosse uma praga. Gabriel tossiu fracamente e seu corpinho se estremeceu. Luana sentiu pânico. Seu irmão de 5 anos era tudo que lhe restava no mundo e estava se esvaindo entre seus braços. As portas automáticas se abriram e entrou um homem mais velho, de terno elegante e guarda-chuva. Tinha cabelos grisalhos perfeitamente penteados e sapatos que brilhavam. Luana não pensou 2 vezes. Correu em sua direção, tropeçando com os pés descalços. Senhor, por favor, salve meu irmãozinho! O homem parou de repente. Seus olhos cinzentos se fixaram primeiro no rosto desesperado de Luana, depois no menino que carregava. Gabriel respirava com dificuldade, a pele queimando de febre. O que ele tem? Não sei, está com febre há 3 dias, já não quer comer nada e mal consegue respirar. Por favor. O homem olhou para a recepção, onde a funcionária já se aproximava com cara de raiva. Doutor Henrique, me desculpe muito, essas pessoas não têm... Cale-se! O homem levantou a mão. Chame o Dr. Santos imediatamente. Mas, doutor, as políticas da clínica... Esta é minha clínica. Faça o que estou mandando. A recepcionista engoliu em seco e correu para fazer a ligação. O homem, Dr. Henrique Almeida, olhou novamente para Luana. Como você se chama? Luana. Ele é o Gabriel. Onde estão os pais de vocês? Os olhos de Luana se encheram de lágrimas, mas ela não disse nada. Não podia explicar tudo ali, não agora. Em poucos minutos apareceu um médico de jaleco branco. Henrique o chamou com um sinal. Dr. Santos, preciso que examine este menino imediatamente. Dr. Henrique, não temos as informações médicas dele, nem convênio, nem... É médico ou não? Henrique o encarou fixamente. Há uma criança doente, faça seu trabalho. O médico assentiu e tirou Gabriel dos braços de Luana. O menino gemeu fracamente. Não se preocupe, moça, vamos cuidar dele. Luana quis segui-los, mas uma enfermeira a deteve. Você tem que ficar aqui enquanto o examinamos. Mas é meu irmão. As regras são as regras. A enfermeira a empurrou suavemente para uma cadeira. Henrique ficou parado ao lado de Luana, sem dizer palavra. A menina tremia. Já não sabia se de frio ou de medo. Sua roupa gotejava sobre o piso limpo da clínica. Quando você comeu pela última vez? Perguntou Henrique. Luana o olhou surpresa. Ninguém havia lhe perguntado isso há muito tempo. Não me lembro. Henrique fez um sinal para a recepcionista. Traga algo para ela comer da lanchonete e um cobertor. Sério, doutor Henrique? Pareço estar brincando? A mulher saiu correndo. Luana não entendia por que esse homem estava ajudando. Todos os adultos que conhecera só queriam machucá-las ou usá-las, mas esse doutor era diferente. Por que está nos ajudando? Perguntou baixinho. Henrique a olhou. Em seus olhos havia algo que Luana não via há muito tempo, bondade. Porque é o certo a fazer. 30 minutos depois, o Dr. Santos saiu com cara séria. O menino tem pneumonia. Está muito grave, mas chegou a tempo. Precisa ficar internado vários dias. Faça tudo o que for necessário, disse Henrique. E quem vai pagar? Eu. Luana o olhou sem conseguir acreditar no que ouvia. Um estranho estava salvando seu irmão sem pedir nada em troca. Posso vê-lo? Está dormindo, mas sim. Só alguns minutos. Luana correu para o quarto onde tinham Gabriel. Seu irmão estava conectado a vários tubos, mas respirava melhor. Ela pegou sua mãozinha pequena e fria. Já está seguro, Gabi. Já ninguém vai nos machucar. Luana a acordou numa cadeira de plástico ao lado da cama de Gabriel.
Havia dormido ali a noite toda, vigiando cada respiração do irmão. O sol entrava pela janela do hospital e os ruídos matinais começavam a encher os corredores. Gabriel continuava dormindo, mas sua respiração estava mais tranquila. Já não tinha aquela cor roxa da noite anterior. Uma enfermeira entrou para verificar os tubos. "Bom dia, menina. Está com fome?" Luana assentiu. Não havia comido nada desde o sanduíche que a recepcionista trouxe na noite anterior. Seu estômago roncava, mas não queria se afastar de Gabriel. "Não se preocupe, seu irmão está melhor. Vá tomar café da manhã na lanchonete. O doutor Henrique deixou dinheiro para você." Luana hesitou, mas a fome venceu. Desceu ao primeiro andar e se serviu de um prato de ovos com feijão. Era a primeira comida quente que provava em semanas. Comeu devagar, saboreando cada garfada. Quando voltou ao quarto, encontrou Henrique sentado ao lado da cama. Usava roupas casuais, jeans e camisa branca. Parecia diferente sem o terno elegante de ontem. "Bom dia, Luana. Dormiu bem?" "Sim, obrigada. O Gabi já acordou?" "Há 1 hora. Perguntou por você. Os médicos dizem que já está fora de perigo." Luana sentiu um alívio enorme. Aproximou-se da cama e acariciou a testa do irmão. "Olha, precisamos conversar", disse Henrique. "Preciso saber de onde vocês vieram e o que aconteceu." Luana ficou tensa. Sabia que chegaria esse momento, mas não sabia se podia confiar nesse homem. Todos os adultos acabavam machucando-as. "Por que quer saber?" "Porque quero ajudar vocês, mas preciso entender a situação." Henrique se inclinou para a frente na cadeira. "Onde está a mãe de vocês?" Os olhos de Luana se encheram de lágrimas. "Morreu há 2 meses. E o pai?" "Não conhecemos, mamãe nunca falou dele." "Então, com quem vocês moravam?" Luana cerrou os punhos. As lembranças de Rogério a faziam tremer de raiva e medo. "Com o Rogério. Era namorado da minha mãe." "Onde ele está agora?" "Não sei. Fugimos há 1 semana." Henrique notou como a menina ficava nervosa cada vez que mencionava esse homem. "Por que fugiram?" Luana não respondeu. Ficou olhando para o chão, brincando com as mãos sujas. "Luana, preciso saber a verdade para poder ajudar vocês." Ele batia muito na gente. Depois que a mamãe morreu, ficou pior. Dizia que éramos um peso e que ia nos vender. Henrique sentiu uma raiva fria subindo pelo peito. "Te vendeu?" Não sei o que queria dizer, mas gritava isso o tempo todo. Também fazia coisas ruins." A voz de Luana se quebrou. Henrique viu que ela tinha hematomas amarelados nos braços, já quase sarando. "Que tipo de coisas ruins?" "Me batia com o cinto quando o Gabi chorava, e às vezes me tocava de jeitos que eu não gostava." Henrique fechou os olhos, tentando controlar sua raiva. Como era possível que ninguém tivesse ajudado essas crianças? Alguém sabia o que estava acontecendo? Professores? Vizinhos? Sim, mas ninguém fez nada. O Rogério dizia para eles que éramos problemáticas e que ele estava nos ajudando. "Como sua mãe morreu?" "Num acidente de moto. Estava indo para o trabalho e um carro bateu nela. O Rogério disse que foi culpa dela por andar muito rápido." Algo nessa história não soava bem para Henrique, mas não quis pressionar mais a menina. "Há quanto tempo vocês estão na rua?" 1 semana. Fugimos uma noite quando o Rogério dormiu bêbado. Pegamos nossas coisas e corremos. O que vocês têm comido?" Às vezes achávamos comida no lixo, ou algumas pessoas nos davam pão. Mas desde que o Gabi ficou doente, não consegui procurar comida. Henrique ficou em silêncio, processando toda a informação. Essas crianças haviam vivido um inferno e agora estavam completamente sozinhas no mundo. "Vocês têm outros parentes? Avós? Tios?" "Não." Mamãe dizia que a família dela morava muito longe e que não falava com eles. Gabriel se mexeu na cama e abriu os olhos lentamente. "Luana? Onde estamos?" "No hospital, Gabi. Você já está melhor." O menino olhou para Henrique com desconfiança. "Quem é ele?" "É o Dr. Henrique. Ele salvou sua vida." "Oi, Gabriel, como você está se sentindo?" "Melhor", respondeu com voz rouca. "Já vamos embora?" Luana e Henrique se entreolharam. A menina não sabia o que responder.
Para onde vocês vão? Perguntou Henrique. Não sabemos, admitiu Luana. Para a rua, eu acho. Vocês não podem viver na rua. É perigoso, especialmente para crianças. Não temos outro lugar. Henrique ficou pensando um momento. Sabia que o que estava considerando era complicado, mas não podia deixar essas crianças sozinhas. Que tal se vocês vierem para minha casa enquanto decidimos o que fazer? Luana o olhou surpresa. Sério? É uma casa grande. Vocês teriam quartos só para vocês, comida quente, e o Gabriel pode terminar de se recuperar bem. E o que o senhor quer em troca? Perguntou Luana com desconfiança. Nada. Só quero que vocês estejam seguros. Pela primeira vez em meses, Luana sentiu algo parecido com esperança. O confronto. Haviam-se passado 5 dias desde que Luana e Gabriel chegaram à casa de Henrique em um bairro nobre de São Paulo. Era uma casa grande com jardim, muito diferente do apartamento sujo onde moravam com Rogério. As crianças tinham seu próprio quarto com 2 camas, roupas limpas e comida quando sentiam fome. Gabriel já estava muito melhor. Corria pelo jardim, perseguindo borboletas e havia recuperado o apetite. Luana ainda desconfiava um pouco, mas começava a se relaxar. Henrique não gritava com elas, não as batia e as tratava com carinho. Naquela manhã, Luana ajudava a preparar o café da manhã quando a campainha tocou. Henrique foi atender esperando o jardineiro que vinha às terças-feiras. Na porta estava Rogério. Luana deixou cair o prato que tinha nas mãos. O barulho dos pedaços se quebrando fez Gabriel correr para a cozinha. O que foi, Luana? É ele, sussurrou. É o Rogério. As 2 crianças se esconderam atrás da porta da cozinha, tremendo de medo. Bom dia, disse Rogério com um sorriso falso. Vem buscar minhas crianças. Henrique o olhou de cima a baixo. Era um homem de uns 40 anos, magro, com roupas limpas, mas baratas. Tinha olhos pequenos e um sorriso que não chegava aos olhos. Suas crianças? Sim, Luana e Gabriel. Sou o tutor legal deles desde que a mãe morreu. Rogério tirou uns papéis dobrados do bolso da camisa. Aqui estão os documentos. Sandra Oliveira me deixou a guarda das crianças antes de morrer. Henrique pegou os papéis e os examinou. Pareciam oficiais, com carimbos e assinaturas, mas algo não estava certo. Por que as crianças fugiram de você? São problemáticas. Rogério deu de ombros, especialmente a menina. Inventa histórias para chamar atenção. Conta mentiras sobre mim. Que tipo de mentiras? Que eu maltrato elas, que bato, puras bobagens. São crianças difíceis, mas eu gosto delas como se fossem minhas. Henrique estudou o rosto de Rogério. O homem falava com calma, mas havia algo sujo em seu olhar. As crianças não querem ir com você. Não importa o que elas querem, sou o tutor legal, elas têm que voltar comigo. O sorriso de Rogério ficou maior, mas seus olhos se tornaram duros. E se não as entregar... A ameaça pairou no ar. Então terei que chamar a polícia. Você levou 2 menores sem permissão. Isso é sequestro. Henrique sentiu um nó no estômago. Tecnicamente, Rogério tinha razão. Ele havia levado as crianças para sua casa sem permissão legal. Também posso ligar para os jornais, continuou Rogério. Imagine as manchetes. Rico empresário sequestra crianças pobres. Sua reputação ficaria arruinada. O que você quer realmente? Rogério riu com uma risada feia. Quero minhas crianças de volta. Mas se você preferir, podemos fazer um acordo. Que tipo de acordo? 2 milhões de reais e desapareço para sempre. Assino um papel renunciando à guarda e nunca mais me aproximo das crianças. Aí estava a verdade. Rogério não queria as crianças, queria dinheiro. É muito dinheiro. Para você é rico, para mim é uma fortuna. Henrique ficou em silêncio pensando. Podia pagar essa quantia, mas algo lhe dizia que não devia fazê-lo. Preciso de tempo para conseguir o dinheiro. Tem 2 dias. Se não, levo as crianças e pronto. Rogério se virou para ir embora, mas parou. Ah, e nem pense em escondê-las. Tenho contatos em toda a cidade. Vou encontrá-las. Quando Rogério se foi, Henrique fechou a porta e correu para a cozinha. Encontrou Luana e Gabriel abraçados num canto, chorando. Já foi embora, disse Henrique. Vocês não vão voltar com ele. Sério? Perguntou Luana com os olhos vermelhos. Sério.
mas preciso que me ajudem com uma coisa. Ele os sentou na mesa da cozinha e serviu chocolate quente para acalmá-los. Esses papéis que o Rogério trouxe, vocês já os viram antes? Não, disse Luana. Mamãe nunca assinou nada. Ela não queria que o Rogério ficasse conosco se alguma coisa acontecesse com ela. Tem certeza? Sim, respondeu Gabriel. Mamãe disse que se alguma coisa acontecesse com ela, fôssemos para a vovó Rosa, mas não sabemos onde ela mora. Henrique assentiu. Os documentos eram falsos, tinha certeza, mas precisava provar isso. Vou ligar para um amigo advogado. Ele vai nos ajudar. E se o Rogério voltar antes? Perguntou Luana com medo. Não se preocupem. Esta casa tem segurança. Ninguém vai entrar sem minha permissão. A investigação naquela tarde, Henrique ligou para Roberto Silva, seu advogado de confiança. Roberto, preciso que investigue uns documentos de guarda. Acho que são falsos. Falsificação de documentos oficiais? Isso é crime grave, Henrique. Eu sei, mas há 2 crianças em perigo. Vou te ajudar, mas precisamos de evidências sólidas. Também deveria contratar um detetive particular. Conhece algum? Sim. Paulo Mendes é o melhor em casos de menores. Te passo o número dele. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Henrique não conseguiu fechar os olhos. Sabia que tinha 2 dias para provar que Rogério era mentiroso e criminoso. Se não conseguisse, teria que entregar Luana e Gabriel ao agressor. Não ia permitir que isso acontecesse. Paulo Mendes chegou à casa de Henrique cedo na manhã seguinte. Era um homem de 50 anos com barba grisalha e olhos que pareciam ver tudo. Havia sido policial por 20 anos antes de virar detetive particular. Me conte tudo desde o início, disse Paulo tirando um caderno. Henrique explicou como conheceu as crianças e a visita de Rogério. Paulo escutou sem interromper, tomando notas. Posso ver os documentos? Henrique entregou os papéis que Rogério havia deixado. Paulo os estudou com cuidado, usando uma lupa pequena. Definitivamente são falsos, disse depois de alguns minutos. O papel é correto, os carimbos também, mas as datas não batem. O que quer dizer? Segundo este documento, Sandra Oliveira assinou a guarda no dia 15 de março, mas você me disse que ela morreu no dia 10 de março. Henrique sentiu alívio. Tinham evidência de que Rogério estava mentindo. É suficiente para ir à polícia? Não, precisamos de mais. Esses documentos foram inseridos no sistema oficial. Alguém com acesso interno os colocou lá. Isso é corrupção de funcionários públicos. Paulo guardou os papéis numa pasta. Também preciso investigar a morte de Sandra Oliveira. Se Rogério falsificou documentos, o que mais é capaz de fazer? Naquela tarde, enquanto Paulo investigava, Henrique recebeu uma ligação de Roberto. Henrique, tenho más notícias. Mesmo que os documentos sejam falsos, Rogério já os registrou oficialmente. Segundo o sistema, ele é o tutor legal das crianças. Como é possível? Alguém no cartório o ajudou. Isso vai mais fundo do que pensávamos. Henrique se sentiu desesperado. Como ia proteger as crianças se a lei estava do lado de Rogério? O que podemos fazer? Precisamos provar que os documentos são falsos e que Rogério é perigoso para as crianças. Sem isso, qualquer juiz vai ordenar que voltem com ele. Naquela noite, Henrique não disse nada para Luana e Gabriel sobre as más notícias. Viu-as jantar e brincar como crianças normais e se perguntou como ia protegê-las. No dia seguinte, Paulo voltou com informações novas. Sandra Oliveira morreu num acidente muito estranho, disse. Segundo o relatório policial, perdeu o controle da moto e bateu num poste, mas falei com o mecânico que examinou a moto. E o que ele encontrou? Os freios estavam cortados. Não foi acidente, foi assassinato. Henrique ficou gelado. Rogério não só maltratava as crianças, havia matado a mãe delas. Podemos provar que foi Rogério? Ainda não, mas encontrei algo mais. Sandra tinha uma conta no banco com economias. Depois da morte dela, alguém sacou todo o dinheiro usando a identidade dela. Paulo mostrou umas fotografias das câmeras de segurança do banco. Reconhece esta pessoa? Na foto via-se claramente Rogério retirando dinheiro da conta de Sandra. Este homem não só falsificou documentos e possivelmente matou Sandra,
Também roubou as economias dela. Henrique sentiu raiva e medo ao mesmo tempo. Rogério era pior do que imaginava. Precisamos de mais evidências. Uma confissão seria perfeita. Como vamos conseguir isso? Paulo sorriu. Rogério vai voltar amanhã pelo dinheiro ou pelas crianças. Vamos estar prontos. A confissão. Naquela noite, Henrique instalou câmeras e microfones escondidos na sala. Se Rogério dissesse algo incriminador, iam gravar. No dia seguinte, exatamente às 2 da tarde, a campainha tocou. Era Rogério, mas parecia diferente. Estava bêbado, tinha os olhos vermelhos e cheirava a álcool. Vim pelo meu dinheiro, disse cambaleando. Não tenho o dinheiro, mentiu Henrique. Então levo as crianças agora mesmo. Rogério tentou entrar na casa, mas Henrique o bloqueou. Não pode levá-las nesse estado. Está bêbado. E daí? São minhas crianças. Posso fazer o que quiser com elas. Henrique viu uma oportunidade. Tinha que fazer Rogério falar. Por que quer tanto essas crianças? Você não as ama? Rogério riu com uma risada horrível. Amá-las? Esses moleques são um negócio. A gente que paga bem por crianças bonitas. Henrique sentiu náuseas, mas continuou pressionando. E Sandra também era um negócio? Sandra era uma idiota. Pensou que podia me deixar e levar as crianças. Não sabia com quem estava mexendo. O que você fez com ela? Rogério se aproximou mais com um hálito de álcool. Foi fácil. Um pequeno corte nos freios da moto dela e problema resolvido. O sangue de Henrique gelou. Rogério acabara de confessar um assassinato. Depois tirei o dinheiro dela do banco. A burra tinha a senha anotada na carteira. Rogério continuou falando sem perceber que estava confessando todos os crimes. Os documentos de guarda me custaram 20 mil reais. Meu primo trabalha no cartório. Por esse dinheiro, ele registra o que eu pedir. Henrique manteve a conversa um pouco mais, conseguindo todos os detalhes necessários. Quando Rogério se foi, ameaçando voltar com a polícia, Henrique imediatamente ligou para Paulo. Temos tudo gravado. Ele confessou o assassinato, o roubo e a falsificação de documentos. Perfeito. Agora podemos ir à polícia. Mas quando desligou o telefone, Henrique sentiu um medo terrível. Rogério havia mencionado que havia gente que pagava por crianças. E se já tinha feito acordos para vendê-las? Correu para o quarto das crianças para ter certeza de que estavam bem. Luana estava lendo um livro e Gabriel brincando com seus carrinhos. Está tudo bem, doutor. É Henrique? Perguntou Luana, notando sua cara preocupada. Sim, está tudo bem, só queria ver vocês. Mas Henrique sabia que o pesadelo apenas começara. O sequestro Henrique acordou às 6 da manhã com uma sensação horrível no estômago. Algo estava errado. Correu para o quarto das crianças e encontrou a cama de Gabriel vazia. Luana estava sentada em sua cama, chorando. Ele levou o Gabi, gritou entre soluços. Rogério levou meu irmão. Quando? Como? Henrique se ajoelhou ao lado dela. Não sei. Me acordei e ele já não estava. Encontrei isto no travesseiro dele. Luana entregou um bilhete escrito com letra descuidada. Quero meu dinheiro às 8 da noite ou o menino desaparece para sempre. Venha sozinho para o galpão abandonado da Rua Industrial 245. Sem polícia ou eu o mato. Henrique sentiu pânico. Rogério tinha Gabriel e estava desesperado. Um homem desesperado era capaz de qualquer coisa. Como ele entrou na casa? Não sei. Luana tremia. Eu estava dormindo. Quando acordei, vi que a janela estava aberta. Henrique examinou a janela. Tinha marcas de ferramentas. Rogério havia forçado a fechadura durante a noite. Como não escutou nada? Imediatamente ligou para Paulo Mendes. Paulo, Rogério sequestrou o menino. Tenho o bilhete. Não desligue, vou para aí. Enquanto esperava o detetive, Henrique tentou acalmar Luana, mas a menina não parava de chorar. É minha culpa. Devia ter cuidado melhor do Gabi. Não é sua culpa. É minha por não protegê-los melhor. Paulo chegou em 20 minutos com outro homem. Este é o capitão Ferreira da polícia. Contei a situação para ele. O capitão era um homem sério de uns 40 anos. Doutor Henrique, preciso ouvir as gravações que vocês têm do Rogério. Henrique colocou as gravações. Quando terminaram, o capitão assentiu.
Com isso podemos prender Rogério por assassinato, mas primeiro precisamos encontrar o menino. Conhecem o galpão da Rua Industrial? Perguntou Henrique. Sim, disse Paulo. É uma zona industrial abandonada. Há muitos prédios vazios. Perfeito para esconder alguém. O que fazemos? Perguntou Henrique. Não posso esperar até às 8 da noite. Vamos organizar uma operação, disse o capitão. Mas precisamos agir com cuidado. Se Rogério se sentir acuado, pode machucar o menino. Passaram as horas mais longas da vida de Henrique. Luana não queria comer nem falar. Ficou sentada na sala, abraçando um ursinho de pelúcia de Gabriel. Às 3 da tarde, Paulo voltou com notícias. Encontramos o galpão. Está vigiado por 2 homens. Rogério não está sozinho. Quem são? Criminosos conhecidos, traficantes de drogas e pessoas. Isso é pior do que pensávamos. Henrique sentiu que o mundo estava desabando. Gabriel estava nas mãos de criminosos perigosos. Viram o menino? Não. Mas ouvimos choros de criança dentro do prédio. Às 6 da tarde, o capitão Ferreira explicou o plano. Vamos cercar o prédio. Você vai à reunião como Rogério pediu, mas estaremos por perto. Quando tivermos uma oportunidade, entramos. E se machucarem Gabriel? Temos atiradores de elite. Se virmos que o menino está em perigo imediato, agimos. Henrique se vestiu e preparou uma maleta com dinheiro falso. Luana o abraçou forte. Traga meu irmão de volta, por favor. Te prometo. Às 8 em ponto, Henrique chegou ao galpão. Era um prédio de 2 andares com janelas quebradas e paredes cheias de pichações. O lugar cheirava a umidade e lixo. Rogério o esperava na porta com uma pistola na mão. Parecia pior que de manhã, mais bêbado e nervoso. Trouxe meu dinheiro? Sim, mas primeiro quero ver o menino. Primeiro o dinheiro. Não, primeiro o menino. Rogério pensou um momento, depois o empurrou para dentro do galpão. Havia outros 2 homens armados. Em um canto, Henrique viu Gabriel. O menino estava amarrado a uma cadeira com fita na boca. Tinha hematomas no rosto e chorava em silêncio. Quando viu Henrique, tentou gritar através da fita. Aí está seu menino. Agora me dê o dinheiro. Henrique entregou a maleta. Rogério a abriu e examinou as notas. Muito bem, pegue o moleque e suma daqui. Mas quando Henrique se aproximou de Gabriel, um dos homens o deteve. Espera, este cara viu nossos rostos, sabe onde estamos? Rogério olhou para Henrique com olhos frios. Você tem razão. Não podemos deixá-lo ir. Henrique entendeu que havia caído numa armadilha. Rogério nunca planejou deixá-lo vivo. Os 2 vão desaparecer, disse Rogério. Ninguém vai encontrá-los. Nesse momento, as luzes do galpão se apagaram. Ouviram-se gritos e tiros. A polícia havia entrado por todos os lados. Na confusão, Henrique correu para Gabriel e o desamarrou. O menino se abraçou nele, tremendo. Já passou, Gabi. Já está seguro. Quando acenderam as luzes, os 2 cúmplices de Rogério estavam presos, mas Rogério havia desaparecido. Onde está? Gritou o capitão Ferreira. Escapou pela janela dos fundos, disse um dos policiais. Encontrem-no. Não pode ter ido muito longe. Henrique carregou Gabriel e saiu do galpão. O menino estava machucado e em choque, mas vivo. Papai Henrique, sussurrou Gabriel. Pensei que não iam me encontrar. Era a primeira vez que Gabriel o chamava de papai. Apesar do medo e da tensão, Henrique sentiu um calor enorme no peito. Sempre vou te encontrar, filho. Sempre. 2 horas depois, a polícia encontrou Rogério tentando sair da cidade. O prenderam sem resistência. Estava tão bêbado que mal conseguia andar. No hospital, os médicos examinaram Gabriel. Tinha hematomas e estava traumatizado, mas não tinha ferimentos graves. Luana chorou de alívio quando viu o irmão. Os 3 se abraçaram como uma verdadeira família. Por fim, estavam seguros. O julgamento. 3 meses depois do sequestro, começou o julgamento contra Rogério. Henrique se levantou cedo e preparou o café da manhã para Luana e Gabriel. As crianças estavam nervosas porque tinham que testemunhar naquele dia. Tenho que contar tudo o que ele nos fez? Perguntou Luana, brincando com a comida. Só o que você se sentir à vontade para contar, disse Henrique.
A doutora Miranda vai estar com você o tempo todo. A doutora Miranda era uma psicóloga especializada em crianças. Havia trabalhado com Luana e Gabriel desde o sequestro, ajudando-os a processar o trauma. E se o juiz não acreditar na gente? Perguntou Gabriel. Vão acreditar em vocês, filho. Temos muitas provas. Roberto, o advogado, chegou às 9 para acompanhá-los ao fórum. Havia preparado o caso durante meses e estava confiante. Prontos? Perguntou Roberto. Hoje terminamos com isso de uma vez por todas. O fórum estava cheio de repórteres. O caso havia saído nos jornais e muitas pessoas seguiam a história. Henrique protegeu as crianças das câmeras enquanto entravam no prédio. Na sala do tribunal, Rogério estava sentado com seu advogado de defesa. Parecia diferente sem álcool no sistema, mais magro e com olheiras profundas. Quando viu as crianças, sorriu de uma maneira que lhes deu arrepios. O juiz era um homem mais velho chamado Alberto Reis. Tinha a reputação de ser justo, mas rigoroso. Começamos com o caso do Estado contra Rogério Silva, anunciou o juiz. As acusações são homicídio em primeiro grau, sequestro, falsificação de documentos e abuso de menores. A promotora, a doutora Carmen Torres, começou apresentando as provas. Mostrou as gravações onde Rogério confessava ter matado Sandra. Também apresentou os documentos falsificados e os depoimentos dos peritos. Este homem matou a mãe dessas crianças para ficar com elas e vendê-las, disse a promotora. Depois as maltratou, ameaçou e finalmente sequestrou o menor quando viu que podia perder o controle. O advogado de Rogério, um homem jovem chamado Pérez, tentou defender seu cliente. Meu cliente tem problemas com álcool, mas isso não o torna assassino. As gravações foram obtidas sem seu consentimento e sob efeito do álcool. Está dizendo que a confissão não é válida? Perguntou o juiz. Estou dizendo que um homem bêbado pode dizer qualquer coisa para impressionar ou assustar. Roberto se levantou para contestar. Meritíssimo, temos evidência física do assassinato de Sandra Oliveira. O mecânico confirmou que os freios foram cortados intencionalmente. Objeção aceita, disse o juiz. Continue, doutora Torres. A promotora chamou vários testemunhas. Paulo Mendes explicou sua investigação. O capitão Ferreira descreveu o resgate de Gabriel. Os médicos apresentaram evidência médica do abuso físico. Finalmente chegou o momento que todos temiam. Luana tinha que testemunhar. A menina caminhou até a tribuna com a doutora Miranda ao lado. Parecia pequena na cadeira grande do testemunho. Luana, pode nos dizer seu nome completo? Perguntou a promotora com voz suave. Luana Oliveira Silva. Conhece o senhor Rogério Silva? Luana olhou para onde estava Rogério e se estremeceu. Sim, era namorado da minha mãe. Como ele tratava vocês quando moravam com ele? Mal. Batia muito em mim e no meu irmão. Pode ser mais específica? Luana respirou fundo. A doutora Miranda segurou sua mão. Me batia com o cinto quando o Gabi chorava. Também me tocava em partes do meu corpo que não devia tocar. Ouviram-se murmúrios na sala. O juiz pediu silêncio. Você contou para alguém sobre isso? Tentei, mas ninguém acreditava. O Rogério dizia para os vizinhos que eu era problemática. O que aconteceu depois que sua mãe morreu? Ficou pior. Nos dizia que éramos um peso e que ia nos vender. Um dia escutei ele falando no telefone com alguém sobre nós. Dizia quanto valíamos. O advogado de Rogério se levantou. Objeção. A menina está especulando sobre conversas que pode ter mal interpretado. Negada, disse o juiz. Continue. Por que fugiram? Porque tinha medo. O Rogério cada dia ficava mais violento. Uma noite ele tentou me fazer coisas piores. Naquela noite decidimos fugir. Luana começou a chorar. A doutora Miranda a consolou. Conhece o doutor Henrique Almeida? Luana olhou para onde estava Henrique e sorriu pela primeira vez. Sim, é meu pai. Ele já a machucou alguma vez? Nunca. O doutor Henrique nunca bateu na gente. Nos dá comida, roupas limpas e nos deixa ir à escola. Nos chama de família. Quer voltar com Rogério? Não! Gritou Luana. Por favor, não nos façam voltar com ele. Ele vai nos matar. O advogado de Rogério tentou interrogar Luana,
mas o juiz o impediu quando viu que a menina estava muito alterada. É suficiente. A menor testemunhou o necessário. Gabriel também testemunhou, mas por menos tempo. Só confirmou que Rogério os batia e que tinha medo dele. O Dr. Henrique cuida bem da gente, disse Gabriel. Gosto de morar com ele. Depois de 2 dias de depoimentos, chegou o momento do veredito. O juiz se tomou 1 hora para deliberar. Quando voltou, toda a sala estava em silêncio. No caso do Estado contra Rogério Silva, este tribunal o considera culpável de todas as acusações. Luana e Gabriel se abraçaram. Henrique sentiu um alívio enorme. A sentença é prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional pelo assassinato de Sandra Oliveira. As demais acusações serão cumpridas simultaneamente. Rogério ficou imóvel quando ouviu a sentença. Seu advogado sussurrou algo em seu ouvido, mas ele não reagiu. Além disso, continuou o juiz, este tribunal concede a guarda permanente dos menores Luana e Gabriel Oliveira ao Dr. Henrique Almeida, que demonstrou ser um guardião responsável e amoroso. As crianças correram para Henrique e o abraçaram forte. Pela primeira vez em suas vidas, tinham uma família de verdade. Quando saíram do fórum, Luana disse para Henrique: "Obrigada por não desistir da gente, papai." Henrique os abraçou com lágrimas nos olhos. Sua vida havia mudado para sempre, e não podia estar mais feliz. Uma nova missão. 6 meses depois do julgamento, a vida de Henrique, Luana e Gabriel havia encontrado uma rotina feliz. As crianças iam à escola todos os dias, faziam lição de casa nas tardes e brincavam no jardim nos fins de semana. Os pesadelos haviam diminuído e, pouco a pouco, pareciam crianças normais. Uma manhã de sábado, enquanto tomavam café da manhã, Henrique contou uma ideia que estava pensando. O que acham se transformarmos parte da casa num lugar para ajudar outras crianças? Luana levantou os olhos do cereal. Como nós? Sim. Crianças que não têm família, que estão em perigo ou que precisam de um lugar seguro enquanto resolvem sua situação. Gabriel se animou. Sim, poderíamos ajudar muitas crianças. Mas preciso saber que vocês concordam. Esta seria a casa de vocês também. Luana pensou um momento. Para mim está bom. Nós sabemos como é não ter para onde ir. Então vamos fazer. Durante as semanas seguintes, Henrique contratou arquitetos e operários para reformar a casa. Construíram 4 quartos a mais, uma sala de jogos grande, uma cozinha mais ampla e um refeitório que pudesse sentar 12 pessoas. Também contratou pessoal especializado, uma assistente social, uma cozinheira e uma enfermeira de meio período. Queria garantir que as crianças recebessem o melhor cuidado possível. Como vamos chamar este lugar? Perguntou Gabriel enquanto viam os operários. Que tal Casa Oliveira? Sugeriu Henrique, em homenagem à mãe de vocês. Os olhos de Luana se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas de alegria. Gosto. Mamãe ficaria orgulhosa. A primeira criança chegou em outubro. Se chamava Diego, tinha 8 anos e havia chegado da Venezuela com sua tia. A tia adoeceu e não podia cuidar dele, mas também não havia maneira de mandá-lo de volta com sua família. Diego era muito tímido e não falava muito português brasileiro. Falava com sotaque diferente e usava palavras que as outras crianças não entendiam. Não entendo o que ele diz, confessou Gabriel para Luana. Eu também não, mas podemos aprender. Luana se aproximou de Diego durante o jantar. De onde você é? De Caracas, respondeu Diego baixinho. Isso fica na Venezuela? Sim. Sente saudade de sua casa? Diego assentiu com lágrimas nos olhos. Eu também sentia saudade da minha casa no começo, disse Luana. Mas aqui você está seguro. O Dr. Henrique é bom. Durante as semanas seguintes, Luana se dedicou a ajudar Diego. Ensinou-lhe as regras da casa, o levou para conhecer o jardim e pouco a pouco o ajudou a se sentir confortável. Por que você diz chamo em vez de meu nome é? Perguntou Gabriel um dia. Assim falamos no meu país, explicou Diego. Está errado? Não está errado, disse Luana. Só é diferente. Me ensina mais palavras da Venezuela? Diego sorriu pela primeira vez desde que chegou.
Chamo quer dizer PIB aqui, e vale quer dizer está bem. Que divertido, disse Gabriel. Ensina mais palavras. Henrique observava essas interações com orgulho. Luana tinha um talento natural para ajudar outras crianças. Parecia entender exatamente o que precisavam. Um dia, enquanto Luana ajudava Diego com a lição, Henrique se aproximou. Luana já pensou o que quer estudar quando crescer? Sim. Quero estudar direito ou serviço social. Quero ajudar crianças como nós. Te interessaria aprender sobre políticas públicas? O que é isso? São as leis e programas que o governo faz para ajudar as pessoas. Luana se interessou imediatamente. Sim, gostaria de aprender. Henrique contratou uma professora particular que vinha 2 vezes por semana ensinar Luana sobre governo, leis e direitos das crianças. A menina absorvia tudo como uma esponja. Também se inscreveu em aulas de idiomas. Queria aprender diferentes sotaques do português para poder se comunicar melhor com crianças de toda a América Latina. Por que quer aprender tantos sotaques? Perguntou Gabriel. Porque cada país fala um pouco diferente. Se vou ajudar crianças de outros lugares, preciso entendê-las bem. Para dezembro, Casa Oliveira tinha 4 crianças. Diego da Venezuela, Maria de Angola, Carlos do Haiti e Ana do Paraguai. Cada um tinha sua história triste, mas pouco a pouco todos começaram a se curar. Luana se tornou uma irmã mais velha para todos. Os ajudava com a lição, mediava suas brigas e lhes ensinava as regras da casa. Também aprendeu palavras de cada país para poder se comunicar melhor com eles. Menino se diz pivete em Angola, explicou para Gabriel. E no Haiti dizem timum. Gabriel também encontrou sua maneira de ajudar. Descobriu que tinha talento para acalmar animais e convenceu Henrique a adotar um cachorro e 2 gatos para a casa. Os animais ajudam as crianças a se sentirem melhor, argumentou Gabriel. Ele tinha razão. As crianças que chegavam assustadas e tristes se relaxavam quando brincavam com os bichinhos. No Natal, Casa Oliveira organizou uma grande festa. Convidaram Roberto, o advogado, Paulo, o detetive, a doutora Miranda e outras pessoas que haviam ajudado a família. Durante o jantar, Henrique se levantou para fazer um brinde. Há 1 ano pensei que minha vida estava completa. Tinha sucesso, dinheiro, tudo o que acreditava precisar. Mas estava vazio por dentro. Olhou para Luana e Gabriel. Essas 2 crianças me ensinaram o que é realmente importante na vida. Me ensinaram que uma família não se faz só com sangue, se faz com amor. Levantou o copo. Por Casa Oliveira, por todas nossas crianças e pelo futuro que vamos construir juntos. Todos brindaram. As crianças gritaram de alegria e correram para abraçar Henrique. Naquela noite, enquanto deitava as crianças, Henrique percebeu que era completamente feliz. Sua casa estava cheia de risadas, seu coração estava cheio de amor e sua vida tinha um propósito real. Casa Oliveira era mais que um lar para crianças sem família. Era um lugar onde feridas saravam, sonhos se construíam e esperança nascia. E isso era só o começo. Anos depois, o reconhecimento. 5 anos haviam passado desde que Casa Oliveira abriu suas portas. O que começou como um lar para algumas crianças se havia tornado algo muito maior. Agora tinham 4 casas, uma em São Paulo, outra no Rio de Janeiro, uma em Belo Horizonte e a mais recente em Salvador. Luana, agora de 17 anos, se havia tornado uma ativista reconhecida pelos direitos da infância. Viajava por todo o Brasil, dando palestras em universidades e trabalhando com organizações internacionais. Bom dia, pessoal, disse Luana ao microfone no auditório da USP. Meu nome é Luana Oliveira Almeida e quero contar para vocês por que os direitos das crianças são tão importantes. A sala estava lotada de estudantes de serviço social e direito. Luana já não era a menina assustada que chegou encharcada à clínica. Era uma jovem segura, inteligente e apaixonada. Quando tinha 11 anos, meu irmão e eu vivíamos na rua. Ninguém nos escutava porque éramos crianças pobres sem família. O sistema nos falhou. Seu português agora incluía expressões de toda a América Latina. Havia aprendido a adaptar sua maneira de falar dependendo de sua audiência.
Por isso é crucial que entendam algo. As crianças migrantes, as crianças em situação de rua, as crianças que sofrem abuso não são estatísticas. São pessoas com direitos. Depois da palestra, vários estudantes se aproximaram para fazer perguntas. Como podemos ajudar desde nossas carreiras? Perguntou uma garota. Estudem bem, se especializem em direito de família e nunca se esqueçam de que atrás de cada caso há uma criança que precisa que alguém acredite nela. De volta em Casa Oliveira, Luana encontrou Gabriel no jardim, brincando com um grupo de crianças novas. Aos 16 anos, Gabriel havia crescido alto e forte, muito diferente do menino doente que quase morreu de pneumonia. Luana! Gritou quando a viu. Vem conhecer os novos. Haviam chegado 3 irmãos do Haiti. Isabelle, de 9 anos, Pierre, de 7 e o pequeno Jean, de 4. Seus pais haviam morrido num terremoto e não tinham família no Brasil. Oi, disse Luana, se ajoelhando para ficar na altura das crianças. Como vocês estão? As crianças sorriram ao ouvir o sotaque que ela havia aprendido. Você também é do Haiti? Perguntou Isabelle. Não, sou daqui, mas aprendi a falar como vocês para que se sintam mais confortáveis. Luana havia estudado não só os sotaques, mas também as culturas de diferentes países. Sabia que as palavras eram só o começo. Entender as tradições e costumes era igualmente importante. Sabem o quê? Disse Luana. Esta noite vamos fazer banan buchanan para o jantar. Vocês gostam? Os olhos das crianças se iluminaram. Sim, gritou Pierre. Mas aqui não sabem fazer direito. Eu sei. Uma menina haitiana que morou aqui antes me ensinou a receita da avó dela. Naquela noite na cozinha de Casa Oliveira, Luana ensinou às crianças brasileiras como fazer banan buchanan, enquanto as haitianas dirigiam o processo. Era uma cena que se repetia constantemente. Crianças de diferentes países compartilhando suas tradições. Gabriel ainda quer ser veterinário? Perguntou Luana enquanto cozinhavam. Sim. Já mandei minha inscrição para a universidade. Quero me especializar em animais de fazenda. Por que de fazenda? Porque muitas das famílias de nossas crianças vêm do campo. Se aprender a cuidar de seus animais, posso ajudar suas comunidades também. Henrique os observava da porta da cozinha. Aos 58 anos, havia dedicado completamente sua vida à Casa Oliveira. Já não administrava suas outras empresas, havia colocado gerentes em todas e se concentrava só nas crianças. Como foi hoje? Perguntou se aproximando da mesa. Bem, papai, disse Luana. A palestra na universidade saiu muito bem. Vários estudantes querem fazer estágio aqui. Excelente. Sempre precisamos de mais ajuda. Gabriel levantou os olhos de sua banana. Papai, você se lembra quando éramos só nós 3? Claro. Por quê? Às vezes me parece incrível que agora tenhamos 4 casas e mais de 50 crianças. Henrique sorriu. Sabe o que é mais incrível? Que cada criança que chega encontra seu lugar, igual a como vocês encontraram. Depois do jantar, Henrique reuniu Luana e Gabriel em seu escritório. Queria falar com eles sobre o futuro. Tenho uma proposta, disse. O governo federal quer que Casa Oliveira se torne um modelo nacional. Estão nos oferecendo apoio para abrir 10 casas a mais. Sério? Perguntou Luana. Sim, mas precisaríamos de diretores capacitados para cada uma. Gente que entenda nossa filosofia e nossos métodos. Gabriel se inclinou para a frente. Está pensando na gente? Luana poderia dirigir o programa nacional enquanto termina sua carreira em políticas públicas, e Gabriel poderia administrar o programa de terapia com animais que queremos implementar. Luana sentiu emoção e nervosismo ao mesmo tempo. É muita responsabilidade. Eu sei, mas vocês cresceram aqui. Conhecem o trabalho melhor que ninguém. E mais importante, entendem o que essas crianças sentem porque estiveram no lugar delas. O que você acha, Gabriel? Acho que devemos fazer, podemos ajudar muito mais crianças. Henrique assentiu. Há uma condição, tem que terminar seus estudos primeiro. A educação é a base de tudo. Claro, disse Luana. Na verdade, quero fazer mestrado em Direitos Humanos Internacionais no exterior. Sim, há um programa muito bom na Costa Rica. Poderia aprender sobre legislação regional para a proteção de menores.
Henrique se sentiu orgulhoso e um pouco triste ao mesmo tempo. Seus filhos estavam crescendo e encontrando seus próprios caminhos. E você, Gabriel? O que acha de estudar fora? Eu prefiro ficar aqui. Quero estudar na universidade local e continuar trabalhando com as crianças. Não gosto de me afastar muito de casa. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Henrique ficou em seu escritório olhando fotos dos últimos 5 anos. Havia fotos de formaturas, celebrações de aniversários, peças de teatro que as crianças faziam e momentos cotidianos cheios de alegria. Na parede, tinha emoldurada a primeira carta que Luana lhe escreveu quando fez 15 anos. Obrigada por me ensinar que uma família não se herda, se constrói com amor e paciência. Casa Oliveira havia curado não só as crianças que chegavam, mas também a ele. Havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. E o melhor era que essa história apenas começava. O grande reconhecimento. O Palácio do Planalto brilhava sob o sol da manhã. As bandeiras brasileiras tremulavam suavemente enquanto centenas de pessoas enchiam o pátio principal. Era o dia da cerimônia anual de reconhecimento a organizações sociais exemplares, e Casa Oliveira havia sido selecionada como o projeto mais destacado do ano. Henrique ajustou a gravata nervosamente. Aos 60 anos, havia dado muitas palestras de negócios, mas isso era diferente. Não estava falando de números ou lucros, estava falando de vidas transformadas. Nervoso, papai? Perguntou Luana, agora de 22 anos e recém-formada em seu mestrado na Costa Rica. Um pouco, admitiu Henrique. É o Palácio do Planalto. Gabriel, de 21 e já no último ano de veterinária, sorriu. Só fale com o coração, como sempre faz. Os 3 estavam vestidos elegantemente, mas mantinham a simplicidade que os caracterizava. Luana usava um vestido azul marinho simples, Gabriel um terno cinza e Henrique seu terno preto favorito. Olhem, disse Luana, apontando para as arquibancadas. Ali estão as crianças de todas nossas casas. Em uma sessão especial, sentavam-se mais de 100 crianças que haviam vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e das 6 casas novas que haviam aberto no ano anterior. Todas usavam camisetas brancas com o logo de Casa Oliveira. Uma casinha pequena, rodeada de corações de diferentes cores. Doutor Henrique, Luana, Gabriel. As crianças os cumprimentavam agitando pequenas bandeiras brasileiras. Seus rostos radiantes mostravam a alegria e segurança que haviam encontrado nas casas. Lembram quando éramos só nós 3? Perguntou Gabriel. Como esquecer? Disse Henrique. Agora somos uma família de mais de 300 pessoas. Era verdade. Em 8 anos, Casa Oliveira havia crescido até ter 10 casas em diferentes estados, mais de 200 crianças sob seus cuidados e uma equipe de trabalho de 100 pessoas entre psicólogos, professores, assistentes sociais e pessoal de apoio. A presidenta do Brasil, Ana Cardoso, subiu ao pódio para começar a cerimônia. Bom dia. Hoje celebramos organizações que dedicaram suas vidas a fazer do Brasil um país melhor para nossas crianças. Enquanto falava, Henrique lembrou do caminho que os havia levado até ali. Pensou naquela noite chuvosa quando Luana chegou à sua clínica carregando Gabriel. Jamais imaginou que esse momento mudaria não só suas vidas, mas as vidas de centenas de crianças. Casa Oliveira, continuou a presidenta, demonstrou que com amor, dedicação e trabalho em equipe, podemos criar famílias para quem não as tem. Atenderam mais de 500 crianças em 8 anos, e 95% delas conseguiu se integrar exitosamente à sociedade. Os números eram impressionantes, mas para Henrique o importante estava nos rostos das crianças, como Diego, que agora estudava engenharia, ou Maria, que se havia tornado professora, ou Carlos, que dirigia uma das casas novas. É uma honra apresentar o fundador de Casa Oliveira, Dr. Henrique Almeida, junto com Luana e Gabriel Oliveira Almeida, que foram o coração desta organização. Os 3 subiram ao pódio sob uma chuva de aplausos. Henrique se aproximou do microfone e olhou para a audiência. Viu funcionários do governo, representantes de outras organizações, jornalistas e, o mais importante, viu sua família estendida. Bom dia, começou com voz clara.
Há 8 anos, eu era um homem bem-sucedido, mas vazio. Tinha dinheiro, negócios prósperos, tudo o que a sociedade considera importante. Mas me faltava o mais valioso, amor verdadeiro e propósito. Fez uma pausa e olhou para onde estavam as crianças. Uma noite chuvosa, uma menina de 11 anos chegou à minha clínica carregando seu irmão moribundo. Essa menina me pediu para salvar seu irmãozinho, mas não sabia que, ao fazê-lo, eles iam salvar minha vida. Luana sentiu lágrimas nos olhos. Apesar de todos os anos que haviam passado, lembrar daquela noite ainda a emocionava. Luana e Gabriel me ensinaram que uma família não se faz só com sangue, se faz com amor, paciência e a decisão diária de estar presente para quem mais precisa de nós. Gabriel assentiu, lembrando de todos os momentos difíceis que haviam superado juntos. Casa Oliveira nasceu porque essas duas crianças extraordinárias me mostraram que havia muitas outras como elas esperando uma oportunidade. Não precisavam de pena, precisavam de amor, educação e alguém que acreditasse no potencial delas. Henrique apontou para Luana. Hoje, Luana dirige nosso programa nacional e trabalha com organismos internacionais para melhorar as leis de proteção infantil. Fala 5 idiomas e ajudou a criar políticas públicas em 3 países. Depois olhou para Gabriel. Gabriel desenvolveu nosso programa de terapia com animais, que agora é usado em mais de 20 organizações no Brasil. Além disso, oferece serviços veterinários gratuitos às comunidades rurais de onde vêm muitas de nossas crianças. A audiência aplaudiu admirada. Mas o mais importante não são os números ou os reconhecimentos. O mais importante são os sorrisos, os abraços, as formaturas e ver como uma criança que chegou assustada e machucada se transforma em um adulto seguro e feliz. Henrique respirou fundo para as palavras finais. Eu pensei que estava salvando 2 crianças, mas foram elas que salvaram minha vida. Me ensinaram que o sucesso real não se mede em reais, se mede em vidas transformadas. Me ensinaram que todos merecemos uma segunda chance e que o amor pode curar qualquer ferida. Os aplausos foram ensurdecedores. As crianças de Casa Oliveira se puseram de pé, gritando e aplaudindo. Muitas pessoas na audiência tinham lágrimas nos olhos. Quando desceram do pódio, foram cercados por jornalistas e funcionários que queriam parabenizá-los. Mas o que mais os emocionou foi quando as crianças correram para abraçá-los. "Papai Henrique!" gritou uma menina pequena da casa de Salvador. "Você apareceu na TV?" Enquanto caminhavam para a saída do Palácio do Planalto, os 3 juntos, como sempre, Henrique viu uma menina de uns 8 anos parada junto ao portão. Estava sozinha, com roupas sujas, olhando a celebração de fora. "Estão vendo ela?" perguntou Henrique. Luana seguiu seu olhar e imediatamente entendeu. "Vou falar com ela." Luana se aproximou da menina e se ajoelhou para ficar na altura dela. "Oi", disse com um sorriso caloroso. "Como você se chama?" "Carmen", sussurrou a menina. "Oi, Carmen. Você está segura agora?" E assim, no momento de seu maior triunfo, começava uma nova história de esperança. Que história mais linda acabamos de compartilhar! A história de Luana, Gabriel e Dr. Henrique nos mostra que o amor verdadeiro pode transformar as vidas mais machucadas e criar famílias onde antes só havia dor. Casa Oliveira nos ensina que todos merecemos uma segunda oportunidade e que quando estendemos a mão para ajudar outros, muitas vezes somos nós que recebemos a maior bênção. Se esta história tocou seu coração como tocou o nosso, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus entes queridos, porque essas histórias de esperança precisam chegar a mais pessoas. Seu apoio significa muito para nós e nos ajuda a continuar criando conteúdo que inspire e transforme vidas. Se quer ver mais histórias como esta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos encanta saber que temos uma comunidade linda de pessoas que acreditam no poder do amor e da família, sem importar as fronteiras. Por isso queremos perguntar: de que estado do Brasil você está nos assistindo? Escreva nos comentários de que parte do país nos acompanha hoje, porque cada um de vocês
faz com que esta família cresça um pouquinho mais. Obrigado por estar conosco nesta jornada de esperança, amor e transformação. Até a próxima história.